Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à ADC, Arte de Cuidar. Nesse vídeo falaremos sobre os dois tipos de olhares que o profissional da enfermagem pode ter sobre os ou as pacientes sobre os seus cuidados. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para que você nos deixe o seu like, siga-nos nas nossas redes sociais com @ADC, Arte de Cuidar. Ouça os nossos podcasts. Sem mais, vamos lá então. Quando falamos sobre o olhar tecnicista, estamos falando daquele ou daquela profissional que foca todo o seu cuidado na parte prática, na doença, que trata os seus ou as suas pacientes como uma parte única, enferma. Pacientes que são tratados como dores de estômago, dores de cabeça, infecções, portadores de tal coisa ou tal coisa, que necessitam de tal e tal medicamento, de tal e tal intervenção e por aí vai. Como já dissemos nos vídeos anteriores, não há nada de errado em ter esse olhar, porém o mesmo limita o profissional ou a profissional no exercício da sua função. Quando utilizamos somente o olhar tecnicista, acabamos por perder detalhes importantes que ajudam na prática do cuidado por completo. E deixar de notar esses detalhes leva o seu ou a sua paciente a problemas de saúde muito mais graves, assim como a piora da saúde do paciente sobre os seus cuidados, tornando assim um profissional incompleto e com uma assistência duvidosa. Agora, quando falamos do olhar holístico, nos referimos ao profissional que possui um olhar panorâmico sobre a saúde do paciente. Esse profissional enxerga além da queixa do paciente ou da paciente. Ele olha a saúde como um todo. Por exemplo, o paciente ou a paciente chega com uma queixa de dores no estômago há mais de um mês. Diz para você que tomou omeprazol, antiácidos, receitas caseiras e nada fez a dor desaparecer. Ao invés de encerrar o caso por aí, encaminhar para o médico, que por sua função aqui no Brasil receitaria outro medicamento, você, enfermeiro ou enfermeira, fará a investigação completa, baseando-se em perguntas simples, porém muito importantes. Como, por exemplo, qual a situação financeira desse ou dessa paciente? Quanto ele ou ela sabe sobre a higiene ou sobre a escolha dos alimentos comprados? Será que ele ou ela tem consciência sobre o preparo dos alimentos? Podemos ir mais fundo ainda. Seu ou a sua paciente passa por períodos de estresse constante? Ele ou ela está bem mentalmente? Quais medicamentos o seu ou a sua paciente faz uso? Esses medicamentos estão sendo tomados de forma correta? Ou seja, será que esses medicamentos devem ser ingeridos de estômago vazio, por exemplo? Entre diversas outras perguntas importantes. Qual o grau de escolaridade do seu paciente ou da sua paciente? Quais alimentos fazem parte da cultura dele ou dela? Apenas medicar não é prestar uma boa assistência. Nós devemos investigar a causa e não somente apagar um incêndio momentâneo. Até porque, na semana ou mês seguinte, esse mesmo paciente estará no seu consultório com as mesmas queixas e muitas vezes o que era mais simples de se tratar agora se tornou algo muito mais complexo e caro para o sistema de saúde. Seja um ou uma profissional completo ou completa. Dê aos seus ou às suas pacientes a melhor assistência possível. Os assista da melhor forma. Você é a ou o representante da saúde e você fará a diferença na vida dessas pessoas. Espero que possamos ter tirado qualquer dúvida que você possa ter tido sobre esse assunto. A ADC, Arte de Cuidar, te deseja uma ótima vida. Até mais.